Histórias assombradas. A voz misteriosa que o meu noivo e o meu pai escutam. Não é escutaram, escutam? Vamos ver. Olá, Ana e assombrados, o meu nome é Fulana. Sou a mesma pessoa do relato O Poder da Oração do Pai Nosso. Esse relato aqui não terá nomes, mas se tiver já vai estar tudo trocado. Assim como o nome de eventuais cidades, eu vou trocar tudo. Desculpe se tiver alguns erros de escrita, mas vamos lá. Bom, eu estou com o meu noivo há 11 anos. Em todo esse tempo, o sobrenatural sempre se fez muito presente em nossas vidas, no nosso cotidiano. E assim eu começo o meu relato. Quando meu noivo era criança, por volta ali de seus 8 anos, ele sofreu um acidente. Uma moto atropelou e ele teve um traumatismo craniano. Quando estava na UTI, ele teve um sonho, no qual aparecia a figura de um homem e de uma mulher, que disseram a ele em uma só voz: "Você não vai morrer. Você não vai morrer. Vai voltar e vai fazer uma pessoa muito feliz ainda nessa vida." E é assim, ele acordou e alguns dias depois teve alta e voltou para casa. Porém, começou a escutar uma voz de uma pessoa em sua cabeça que sempre lhe dava conselhos de quando as coisas iam dar errado ou de como ele tinha que resolver os problemas. É como se fosse um mentor espiritual. Assim sendo, estamos construindo a nossa casa há cerca de 7 anos. E quem está construindo a casa sozinho é o meu noivo. Ele não tem nenhuma formação na área de construção, sabe? Porém, quem ajudou a construí-la foi essa voz. É essa voz que sempre diz a ele quando os cálculos. Essa voz diz para ele quando os cálculos para casa estavam errados, ou como ele deveria fazer o porão da nossa casa, que deu 15 metros e tal. Um amigo do meu noivo, que mexe com construção civil, disse a ele que não sabe como ele conseguiu fazer uma casa tão perfeita assim do zero, sem nenhuma instrução na área, muito menos 15 metros de porão. Recentemente, a voz disse ao meu noivo que a chefe dele, que estava internada na UTI, ia falecer naquela semana. E ela realmente e infelizmente faleceu 2 dias depois. O sobrenatural é que o meu pai também escuta uma voz na cabeça dele. E eu só soube disso recentemente. Estava eu e meu pai e a minha irmã no carro indo em uma confraternização, quando meu pai me disse que uma voz sempre o avisa quando as coisas vão dar errado. Aí ele me contou o que aconteceu. Quando ele sofreu um acidente de carro e ele tinha 17 anos de idade, e nisso, infelizmente, um amigo dele faleceu. Ele me contou que nesse dia o seu amigo o chamou para ir estrear o carro novo, para ver como era a direção e tal. Esse seu amigo era mais velho, tinha 20 anos e foi dirigir. Então o pai dela tinha 17, esse amigo tinha 20. E ele foi dirigindo. O meu pai foi de acompanhante, do lado do motorista. Eles perderam a direção por conta do freio do carro. Entraram no meio de 2 caminhões. Estavam sem cinto de segurança. O amigo do meu pai foi projetado para fora do carro e faleceu na hora. O meu pai, mesmo sem o cinto, ficou dentro do carro, mas quebrou o braço com uma fratura exposta. Meu pai disse que nesse dia a voz disse claramente para ele em sua mente, para ele não ir, pois ia acontecer um acidente. Mesmo assim, ele foi. A voz ainda disse a ele no carro: "Coloca o cinto", e ele não colocou. Uma semana depois, ele foi intimado a comparecer na delegacia, pois a Polícia Civil teria que investigar o caso. Meu pai foi ouvido pela delegada, que perguntou a ele o seguinte. Ela disse assim: "Eu gostaria de saber como você conseguiu ficar vivo." Meu pai não teve resposta. Anos mais tarde, quando meu pai já tinha 25 anos e já era militar do exército, ele teve que fazer uma viagem. Ele teve que fazer uma viagem à cidade vizinha, junto com outros militares. Foram de carro. Meu pai estava no banco de trás, com o cinto de segurança.
Estavam em 3 pessoas no carro, quando ao atravessar o cruzamento, a voz repentinamente disse para ele pular para o outro lado do carro. Meu pai rapidamente fez isso e colocou o cinto. Ele foi pro outro, tirou o cinto que ele estava, foi para o outro lado e botou o cinto para lá. Quando um caminhão pegou o carro em cheio do lado onde ele estava sentado anteriormente. Ninguém faleceu nesse acidente, graças a Deus. Meu pai ficou em observação durante um dia, não teve nada. E eu gostaria de saber a opinião de vocês. Seriam mentores espirituais? Desde já agradeço ao canal e aos que ouvirem o meu relato. Ana, um beijo a você e que Deus abençoe você e sua família. Um beijo para você, muito obrigada. Então isso tá até me lembrando uma série que eu tô assistindo na Netflix, Manifesto. Então, muitas pessoas têm essa coisa de ouvir esses avisos, esses conselhos. Algumas pessoas dizem que é como se você ouvisse, mas não é bem uma voz, é meio que um sentimento que fala. Outras pessoas dizem ouvir mesmo uma voz na cabeça, sabe? Uma voz. E outras pessoas ainda dizem que ouvem no ouvido, realmente como se alguém falasse aqui do lado, sabe? Mas tem esses avisos. Então, acredito que sim, pode ser aí algum mentor espiritual, algo além de nós que fala para nós. É interessante isso começar depois dos acidentes. E interessante no caso do... Então, a maioria dos casos que eu ouço aqui é nesse sentido de que vai te livrar de alguma coisa ruim que vai acontecer. Tipo, ó, não entra naquela rua, né? Põe o cinto, toma cuidado aqui, pontual nesses casos. Agora, interessante no caso do seu noivo, instruções para construir uma casa. Tipo, o tempo todo ali, ó, não, o cálculo tá errado, você vai fazer de outro jeito, ó, agora você faz assim. Isso é muito interessante, isso é muito, uma mentoria muito interessante. E ele escuta a voz mesmo, aquela coisa que vem assim, aquela intuição, né? Porque a gente também chama isso de intuição. Acho que a gente chama de intuição quando... É o que eu tô falando, é aquele sentimento, aquela coisinha que a gente ainda tem um certo trabalho para identificar. Você não sabe se acredita, se não acredita, você fala, é loucura minha, não sabe? A gente chama de intuição, mas seria algo desse tipo, são esses avisos dentro da gente, mas a gente não escuta uma voz claramente falando. Aí tem as pessoas que escutam mesmo a voz, fala, faça isso, não faça isso. Aí é um pouco mais claro, né? Aí você já fica meio, opa, será que esse pensamento veio de mim ou veio de fora de mim? Né? Sempre confuso. Ou aquelas pessoas que escutam mesmo, aí já é mais claro. Você falou, opa, aí é mais fácil, eu acho, seguir. Porque você falou, escutei. Do que aquele sentimentozinho que você fica sempre na dúvida. Será que eu tô ficando louca? Será que é paranoia da minha cabeça? Eu devo seguir isso? Não devo? Sabe aquele sentimentozinho de repente você tá andando numa rua... Aí você fala, não sei, mas eu acho que eu quero ir por essa outra rua hoje. Vou ou não vou? Vou ou não vou? E aí você, vou. Sabe? Por que eu quis ir pela outra rua? Não sei. E aí, de repente... Bom. Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.